Olá, meu nome é Débora Prudêncio, coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Trago para você o repasse de conteúdo da HSM Expo 2018, que teve retransmissão pela primeira vez ao Grupo Gazin. Mais de 600 pessoas reunidas, entre elas liderança, parceiros, fornecedores e clientes, para 3 dias de imersão em puro conhecimento. E vamos falar da palestra do William Ury. Ele é o maior negociador do mundo, um grande gestor de conflitos. William Ury, que tem muitos livros, como Chegue ao Seu Sim, por exemplo, fica a dica para vocês. Ele trouxe 6 princípios da negociação. Também já começou a palestra dizendo que todos nós somos negociadores. A todo momento nós estamos negociando, seja nas nossas relações afetivas, das nossas amizades, no trabalho, nos nossos negócios. A todo momento nós estamos sim negociando. Ele diz que as pessoas que desenvolvem essa habilidade de negociar, elas se tornam possibilistas. O que é isso? Coisas que todo mundo acha impossível, vai lá o negociador intermediar, fazer a gestão do conflito. O que era impossível se torna possível, isso que é um possibilista. E o primeiro princípio da negociação que ele traz para nós é: faça uso da varanda das emoções. O que é isso, a varanda das emoções? Quando você estiver no meio de uma negociação, seja onde for ou com quem for, e os ânimos começarem a se alterar, não responda na mesma energia, não responda da mesma forma. Quando você vê que alguém se alterou ali no meio da negociação, você, como inteligente negociador, vai para a varanda das emoções. Você vai tirar o zoom daquela situação e você vai olhar de forma ampla. Por que você entrou naquela sala? Por que você entrou nessa negociação? E vai olhar para o seu objetivo final, O que você quer ganhar com aquela negociação? E se você por acaso se alterar e não ter inteligência emocional ali nessa hora, você coloca tudo a perder quando os ânimos se exaltarem. Então o que você tem que fazer? Você vai para a varanda das emoções, respira fundo, dá uma olhada de novo no objetivo da sua negociação, e a pessoa que estiver alterada, ela vai perceber que o seu comportamento não foi alterado e automaticamente ela será conduzida a desacelerar. E aí você se torna assim o grande condutor dessa negociação. É preciso de muita inteligência emocional. O segundo princípio é o BATNA. Algumas pessoas conhecem como Maná, Mapan ou Zopa, mas o BATNA nada mais é do que a sua carta na manga. Se você está ali negociando com uma pessoa e você percebe que você não vai chegar ao que você gostaria, porque precisa ficar muito claro que a negociação tem que ficar bom para o outro que você está negociando, mas também tem que ficar bom para você. Se você vê que essa negociação não vai gerar o resultado que você foi ali buscar, você precisa já começar a pensar, se é com o cliente, qual é o cliente que pode suprir aquela sua necessidade no lugar daquele cliente que está inflexível diante da sua necessidade, mesmo você já fazendo as concessões. Ou também pode ser uma outra proposta de emprego, Às vezes você está negociando com o seu chefe um aumento de salário, uma promoção, e isso não está acontecendo. Você tem um outro lugar, você tem uma segunda opção, ou até mesmo um fornecedor, você está negociando com o fornecedor, você está fazendo um tipo de solicitação e ele não vai conseguir te atender, ou ele está priorizando só o lado dele durante essa negociação. Então você tem que ter uma carta na manga. O BATNA é isso. O plano B, o que você tem escondido caso aquela negociação não gere o que você gostaria. Mas o BATNA ele existe não porque você já se esgotou ou porque você se estourou e não cumpriu a varanda das emoções. É justamente porque você não quer se indispor ao ponto de ter que ferir aquela relação, seja com o seu cliente, com o seu fornecedor. O BATNA existe porque, sobretudo, o que precisa ser velado e cuidado é a sua relação com a pessoa que você está negociando. Então é muito importante, você vai se sentir muito mais confortável para zelar por aquela relação se você tiver uma segunda opção. O terceiro princípio é: ouça sem julgamentos. O que é isso? Seja duro com os problemas, mas seja gentil com as pessoas. Isso é importante porque muitas vezes nós entramos numa negociação com a intenção de só ganhar o que a gente veio buscar ou só o direito de estar certo. E na verdade, quando a gente fala disso, ouvir sem julgamentos é você realmente ouvir sentindo o que o outro está te falando, querendo entender e não já formulando na sua mente uma resposta para dar para ele. Então entenda também a necessidade ali da pessoa que você está negociando para você poder dar uma resposta para ela, que ela entenda que você também está buscando uma solução para ela e não só para você, não é uma atitude egoísta. Ele até deu o exemplo de uma empresa que teve que fazer a demissão de alguns engenheiros que estavam há tempos na corporação.
mas era uma medida necessária naquele momento para que eles pudessem arrumar as contas da casa, se é assim que a gente pode dizer. E o presidente precisava ser duro com o problema. Isso precisava ser executado, mas ele mesmo quis falar pessoalmente com cada engenheiro, sendo gentil, sendo afável e sendo grato àquelas pessoas, mas explicando pessoalmente o motivo pelo qual ele precisava fazer aqueles desligamentos. Depois de um tempo, a empresa se reergueu e quando ela propôs que esses engenheiros voltassem, eles voltaram a trabalhar com ele. Realmente eram grandes profissionais. E os que não voltaram, até hoje agradecem esse presidente, têm o maior respeito pela empresa devido à consideração. Então isso é ser duro com o problema, mas ser gentil com as pessoas. O quarto princípio é reestruture a negociação. Às vezes no meio da negociação, as pessoas começam a falar, elas começam a sugerir, e algumas negociações, inclusive, demoram meses para acontecer, como a negociação, aí se você pesquisar aí no Google, o case aí da negociação do Pão de Açúcar. Foi o William Ury quem fez essa gestão aí, porque foi realmente uma gestão de conflitos que ele fez durante essa negociação. Então tem algumas negociações que demoram muito tempo, né? Algumas ali na sala de reunião, muitas horas, muito maçante, e as pessoas acabam esquecendo o objetivo pelo qual elas entraram naquela sala. Então é muito importante você, como negociador inteligente, começar a trazer para dentro da negociação o assunto e o tema pelo qual vocês entraram ali, né? Realinhar as pessoas em torno do objetivo final daquela reunião e daquela negociação. E às vezes nem dentro dos negócios, às vezes dentro de uma relação mesmo, uma relação de amizade, uma relação de pessoas. Você precisa realinhar e trazer para elas o objetivo daquela relação. Então isso faz total diferença dentro da negociação. O quinto princípio é aprenda a dizer não. Isso não quer dizer que você tem que ser direto e já dizer o que você não abre mão na negociação, e muito menos que você tem que fazer concessão em tudo a ponto de sair da sua negociação de mãos abanando. Ele está dizendo que você precisa começar a negociação dizendo sim, já falando o que você está disposto a abrir mão para que aquela pessoa consiga o que ela veio buscar ali, mas que você já tenha guardado na sua mente o que é inegociável para você quanto ao que você veio buscar ali. Então, tem coisas que você vai conseguir abrir mão, mas tem alguns pontos dos quais você não pode abrir mão numa negociação, porque daí você vai sair sem o que você veio buscar, não vai ficar bom para você essa negociação. Então, ele orienta que você vai fazendo as suas concessões, o que realmente você consegue ceder, mas quando chegar a hora de você dizer o que é importante para você, você não abra mão disso. Isso precisa ficar muito claro, porque ou você vai fazer com que o outro saia insatisfeito por ter cedido tudo a você, ou você vai sair insatisfeito por não ter conseguido nada na sua negociação. O sexto princípio é construa uma ponte dourada. Muitas vezes, durante ali a negociação, tem um abismo já. A negociação já começa naquele clima pesado ou com uma determinada dificuldade, e aí você tem que ter esse papel de construir uma ponte dourada. Para essa ponte ser construída, de você se conectar com o outro, é preciso que você tenha muita empatia. É isso mesmo. Se colocar no lugar da outra pessoa a ponto de desenvolvê-la a buscar uma solução junto com você durante aquela negociação. Muitas vezes algumas pessoas entram na negociação só querendo ganhar, e você precisa fazer o papel da relação ganha-ganha pelos dois. E aí como que você faz isso? Você conduz. Faz com que a pessoa se sinta o autor da negociação e vai levando ela para a sua linha de raciocínio, do qual os dois foram ali buscar uma solução, envolvendo ela se sentindo protagonista daquela negociação, com certeza. Ela vai sair com o que ela veio buscar, mas principalmente você vai sair com o que você veio buscar. E o mais importante, que durante esses 6 princípios você precisa ter a mentalidade de zelar pela relação, mais do que buscar o que você veio buscar, e o seu oponente também. Que no final de toda essa negociação fique sim uma relação sustentável, duradoura, para possíveis negociações no futuro. A conclusão é que você vai tornar o seu oponente um parceiro.